Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aonde você estiver, em qualquer lugar deste imenso Brasil, Brasil pentecostal, Brasil evangélico, Brasil não evangélico, e aonde você estiver, a graça do Senhor esteja abundantemente sendo derramado na sua vida. Outra vez juntos no canal, para mais um resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita nós vamos à lição de número 6. Nossa viagem pelo livro dos Salmos, o grande saltério, cada mensagem maravilhosa, todos os domingos. E hoje estaremos estudando um resumo aqui do Salmo de número 91. Vivendo no esconderijo de Deus. Esse é o tema, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Eu tenho certeza que no final deste vídeo, eu e você estaremos sendo alimentados pela eficácia da palavra do Senhor. Eu volto depois da vinheta. Lição de número 6, Salmo 91, vivendo no esconderijo de Deus. Os objetivos são identificar autor, título, classificação e poesia hebraica. Compreender que precisamos viver em obediência e santificação para desfrutar da proteção de Deus. É uma coisa assim de qualquer maneira não é? Reconhecer que Deus destaca anjos para intervir na relação humano-espiritual em que vivemos. Maravilhoso, né? Para começar a aula, a sugestão é a seguinte: você pode chamar a sua classe, seu grupo, sua célula, sua igreja e levar os seus alunos a uma reflexão sobre a seguinte temática. O assunto do Salmo 91 é essa proteção divina, essa segurança que o cristão tem em Deus. E para começar, você pode refletir perguntando aos seus alunos se algum deles, em algum momento, precisou de proteção na vida comum para se sentir seguro. Alguém já viveu uma experiência que passou e naquela circunstância precisou, não é, de proteção da polícia, da guarda municipal ou de qualquer uma outra forma, entende? Para se sentir seguro. Essa é a reflexão. E no final dessa reflexão você tem que levar os alunos a fazer aqui um contraste, né, entre a segurança dentro dos recursos humanos. A segurança nos recursos humanos são muito importantes. É muito importante, né? E a segurança espiritual, a proteção divina. Por exemplo, todos nós aí, a título de contribuição, né, para essa reflexão, a nação, o estado em que nós vivemos, ele está organizado politicamente, e dentro dessas estruturas políticas existem setores que cuidam, ou pelo menos têm a missão de cuidar da segurança do cidadão. Polícia Federal, não é? Polícia Militar, Polícia Civil, que é a polícia judiciária no Brasil, que investiga crimes. A Polícia Federal também é. A Polícia Ostensiva, que é a Polícia Militar, né? Temos ainda a Guarda Municipal, Guarda Civil Metropolitana, de acordo com o lugar onde você está. Todos esses aparatos estão a serviço do cidadão. Para quê? Visando a sua segurança
a sua integridade. Isso não é suficiente, evidentemente. Quem tem mais dinheiro, mais condição, grandes empresários ou determinadas pessoas importantes andam com seguranças, com carro atrás, dentro de carros blindados, não é? Tudo isso é parte dessa proteção utilizando-se os recursos humanos. Nada disso está errado, mas o que vai ser debatido aqui é que, além da insegurança física, material e humana, tem algo a mais. Tem o mundo espiritual, tem a proteção divina, que arma humana nenhuma vai poder cumprir papel nessa dimensão de guerra espiritual, por exemplo. Então a reflexão com a sua turma tem que ser nesse sentido, preparando os alunos ou aguçando o interesse deles por essa lição maravilhosa que o Salmo 91 nos traz. Proteção, segurança em Deus. Então vamos navegar aqui nesse rio de bênçãos, né? O texto áureo está no Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa palavra aqui vai ser debatida no decorrer da exposição. A verdade prática, servindo a Deus, temos segurança para viver neste mundo. E vamos então aqui ao nosso resumo dessa lição maravilhosa. Introdução, né? Salmo 91 é um dos mais conhecidos da Bíblia, um dos mais conhecidos do Saltério, que é essa coletânea de cânticos que somam 150. O Salmo 91 destaca-se entre eles, é um dos mais conhecidos, mais usados em púlpitos de igreja, em ministrações e em reflexões. E o Salmo 91, ele é conhecido não apenas dentro dos arraiais religiosos, eclesiásticos, digamos assim. Ele ultrapassa fronteiras. Pessoas de várias nacionalidades, não é? E pessoas que nem são assim do mundo, vamos dizer assim, religioso, também se identificam com o Salmo 91. Alguns utilizam como um amuleto contra ladrão, bota atrás do carro para o ladrão não levar o carro e coisas dessa natureza. As pessoas que fazem isso estão aí demonstrando quanto elas precisam da proteção divina, apesar de todos os recursos humanos disponíveis. Talvez a compreensão dessas pessoas sobre essa segurança que o Salmo 91 fala não seja a melhor. É preciso entender o que o texto sagrado está a nos ministrar. Tá? Aquele que habita, o efeito do Salmo só pode ser compreendido por quem vive a comunhão com Deus no sentido mais amplo da palavra. Quem é que vai compreender o sentido do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quem vai entender isso? Quem vive a ampla comunhão com Deus. Só um cristão que vive a comunhão, que cultiva o relacionamento vertical, Deus, homem, pela fé, pela oração, pela palavra, cultivando os valores espirituais, se apegando e se achegando cada dia ao Senhor, nesse estreito relacionamento cotidiano e ininterrupto. Só quem vive essa realidade vai compreender o que o salmista queria dizer com o Salmo 91. Então vamos lá. Aspectos gerais, o primeiro tópico.
Autor, título e data. Não se sabe exatamente quem é o autor. Alguns estudiosos sugerem que seja Moisés. Ele escreveu o Salmo 90, teria escrito também o Salmo 91, há uma ligeira aparência, né, entre os salmos, mas isso não tem relevância nenhuma para o nosso alimento espiritual. É apenas curiosidade que não faz falta, né? O Salmo 90, 91 e 90, 91, 92 formam uma trilogia, onde tem um tema predominante. Que tema é esse? Tanto no Salmo 90, no 91 como no 92, a predominância é o quê? É essa confiança em Deus como uma fonte de segurança e proteção espiritual. Item 2. Classificação: salmo de sabedoria, de confiança, de devoção. Quem entoava o Salmo 91 demonstrava esse sentimento, né, de confiança numa ação divina além do mundo material. Seria esse o sentido. Número 3, poesia hebraica. Primeira pessoa, eu, o salmista. Segunda pessoa, tu, o Senhor. E a terceira pessoa, né, que seria eu, mas seria aqui o próprio Deus. Ou seja, tu seria o salmista, né? Aliás, tu seria o Senhor. Eu seria o salmista que fala. Mas às vezes o Senhor, na primeira pessoa, eu, também se refere a Deus, quando Deus estaria falando através do Salmo. O tópico 2 da lição diz assim: esconderijo do Altíssimo. O item 1, invisíveis pela fé. Olha só o texto sagrado. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, versículo 1 e 2. Tá certo? Então o que nós temos aqui? Invisíveis pela fé. Quem está vivendo com Deus, o inimigo não toca. Essa é a regra. Entendeu? Olha, quem vive em Deus, em comunhão com Deus, interagindo com Deus, caminhando com Deus, pela regra, o inimigo não toca. Pode haver exceção? Pode haver, se houver um propósito divino, uma permissão divina para se cumprir um papel. É o caso de Jó, amplamente já estudado aqui em lições anteriores, tá certo? O item 2, não te assustarás. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Entendeu? É peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola ao meio-dia. O que é isso aqui? São lutas no campo espiritual. Salmo 91, ele nos traz para esse debate, ele nos convida para essa compreensão. Como falamos no início, o cristão tem que entender que além daquilo que ele vê, além daquilo que ele pode apalpar, além do que é visível ao seu alcance, além disso tudo, existem forças espirituais, existem coisas que se desenvolvem no mundo espiritual, fora da dimensão terrena, humana e física. Todo bom cristão tem que ter essa concepção. Nossa visão como filhos de Deus, integrante do reino de Deus, tem também relação com isso. Não podemos ser pessoas materialistas apenas. Calculamos por aquilo que está diante dos nossos olhos.
Às vezes nós conseguimos entender determinadas coisas e até evitar determinadas coisas com recursos humanos. Mas como já dito, existe uma luta, existe uma batalha que sai da esfera material. Então não é com um revólver, com pistola, com míssil, com qualquer tipo de arma que nós vamos entrar nesse combate. É no mundo espiritual. Peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola o meio-dia, entendeu? Terror noturno. São coisas que nem sempre podem ser controladas e combatidas por recursos materiais. Via de regra, nunca poderão ser combatidas com forças materiais. É disso que o salmista, no Salmo 91, está falando, dessa guerra, dessa batalha, dessa realidade numa dimensão além da física, além daquilo que é humano, terreno e visível. Ok? O item 3, palavra de fé. Olha o que diz o texto. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Alusão às antigas guerras e combates corpo a corpo. O comentarista da lição, quando você lê o texto da revista, você percebe claramente isso. Qual é o resumo aqui desse item 3 do tópico 2? Palavra de fé. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. O comentarista menciona isso é de profunda importância para o expositor. Você pode, como é que se diz? Você pode utilizar-se disso profundamente, porque é um ponto muito importante da lição. Gaste um tempo a mais com isso aqui, dentro daquele que você dispõe. A compreensão dessa expressão, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, essa palavra ela tem que ser compreendida através de Efésios, capítulo 6, que está falando aqui de batalha, de combate, uma alusão aos combates corpo a corpo, muito comum nos tempos antigos. E quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, você percebe ali que o apóstolo dos gentios, ele se utiliza do amplo conhecimento que ele tinha das legiões romanas, do exército do Império Romano. Paulo de Tarso, ele era um cidadão romano. Além de judeu, ele era um cidadão romano. Amplo conhecedor de toda essa estrutura política, militar, daquele grande império da antiguidade. E você vai observar que não só em Efésios, mas em outros escritos paulinos, você vai perceber a presença desses elementos, entendeu? Desses elementos militares, alguns esportivos, tudo o que acontecia no mundo romano. Em alguns momentos o apóstolo Paulo, o maior escritor sagrado, né? Ele utiliza dessas figuras para quê? Para trazer lições espirituais. Em Efésios, ele se utiliza, por exemplo, olha essa conexão aqui, olha, toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus. Lá em Efésios ele fala sobre isso. Então o Salmo 91, quando diz assim, olha, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, isso tem que ser entendido à luz de Efésios 6. Você, cristão, fechando aqui, ele tem que se ver como um guerreiro que está num campo de batalha. Só que essa batalha aqui, ela não é uma batalha comum, humana, material. 2 homens lutando, cada um com uma espada, com um terçado. Não é isso não. Essa figura é apenas utilizada para nós entendermos o sentido da mensagem espiritual que aqui está inserido. Você está entendendo, irmão?
Então, inclusive quando Paulo ele escreve aos Efésios, você vai ver uma expressão lá: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Olha só como é que o apóstolo Paulo ele invoca a existência dessa guerra espiritual tão ministrada de maneira tão ampla aqui no Salmo 91. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos luta também contra a carne e sangue, mas essa aqui não é contra a carne nem o sangue. Por quê? Porque é uma guerra espiritual, no mundo espiritual. E é bom se dizer que essa guerra só se ganha com armas espirituais. E qual é a maior arma espiritual presente no Salmo 91? No Efésios 6, você vai ver ali escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, os pés preparados no Evangelho da paz, entendeu? A couraça da justiça. Tudo são armas que Paulo menciona, entendeu? Utilizando-se do armamento romano e transferindo para o mundo espiritual. Mas no Salmo 91, a arma presente aí é o quê? É esse habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, o cristão se revestir dessa presença divina, cultivar esse relacionamento divino de maneira tal que isso venha proporcionar a ele uma realidade espiritual que lhe dá condição de se opor e de lutar contra forças que não estão no mundo material. Apesar do crente estar vivendo aqui nesse mundo presente. Mas a guerra é no mundo espiritual. Isso é maravilhoso. Ok? Então, aqui está o resumo dessa parte. E nós vamos para a conclusão da lição no tópico de número 3, da ordem aos anjos. E o primeiro item, lares protegidos, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha só que coisa maravilhosa. O comentarista da lição, ele nos traz, nos faz refletir aqui sobre a importância da proteção divina na família. Isso é extremamente maravilhoso. Eu considero esse tópico 3 aqui o ponto culminante dessa lição. O mais importante de todos. Por quê? Porque está tratando aqui de casa, de lar, de família, de sociedade conjugal. Esse é o assunto que está sendo debatido aqui. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Tenda aqui é uma alusão à casa, ao lar, ao convívio familiar. Então nós precisamos atentar para isso. O cuidado de Deus com a nossa família. Será que Deus se preocupa com a nossa família, com o nosso convívio familiar? Claro que se preocupa. E ele nos oferece aqui o caminho para a gente compreender de que maneira ele pode estar presente e influenciar no dia a dia, no caminhar de nossa família. É isso que está sendo debatido aqui. A família será sempre alvo do inimigo. Sempre vai ser alvo do inimigo. Inclusive, eu quero fazer aqui uma nota, né? Às vezes nós lemos a palavra e não compreendemos bem, né? Olha, quando a Bíblia diz, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, ao teu lar, ao convívio dos teus, a Bíblia, preste bem atenção nisso, a Bíblia, o texto sagrado, não está dizendo que Satanás não vai lançar dardos, males e coisas malignas, invertidas contra a sua casa.
Não é isso que o texto está dizendo, não. Ele está dizendo que essas pragas, uma alusão a toda essa armadilha de Satanás, isso não chegará na nossa casa. Ele não está dizendo que o inimigo não vai trabalhar, que o inimigo não vai vir com todo esse lixo para tentar nos atingir. Ele vai fazer isso, e ele faz isso com maestria, de maneira ininterrupta. Essa luta só vai acabar no dia do arrebatamento da igreja. Enquanto não acontecer, estaremos nessa batalha. É a mesma coisa quando Jesus falou assim, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode compreender esse texto, praga nenhuma chegará à tua tenda, em conexão com este outro que eu acabei de te dizer, lá de Mateus, entendeu? 18, salvo engano. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O texto está dizendo que o inimigo, entendeu? Que as portas do inferno não virão contra a igreja? Não é isso que ele está dizendo, não. Ele não está dizendo que as portas não se levantarão contra a igreja. Ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão, mas que elas vão lutar, vão. É só você olhar a internet, ler jornal e assistir televisão todos os dias que você vê claramente o diabo, Satanás, o príncipe deste mundo, o mundo no qual que jaz no maligno, trabalhando incessantemente para destruir vidas, indivíduos, famílias, igrejas, nações inteiras. Você está entendendo? Então ele sempre vai agir. Então o texto não está dizendo que as pragas não virão. Está dizendo que elas não chegarão. Agora, quando não chegarão? E por que não chegarão? Aí você vai debater na sequência da lição. Está entendendo? Fazemos de Deus nossa morada. E quando fazemos de Deus a nossa morada, Ele faz da nossa casa o lugar de sua presença. Eu coloquei esse pensamento aqui porque eu acho ele extremamente importante e ele resume isso. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando eu faço de Deus a minha morada, anote isso aí. Quando eu faço de Deus a minha morada, a minha habitação, Deus faz da minha casa, da minha habitação material, um lugar onde a sua presença vai estar. E quando a presença de Deus está, tudo muda. Inclusive o inimigo vai ter que bater em retirada. Olha o que a Bíblia diz: resistir o diabo na fé, ele fugirá de vós. O que é resistir o inimigo na fé, nas questões de família? Fazer do nosso lar, da nossa casa, uma habitação de Deus, onde a presença de Deus está. O inimigo não vai ter como fazer nada. A presença de Deus em nossa casa anula os dardos inflamados do maligno. A mesma conexão do Salmo 91 com Efésios 6. Guerra espiritual. Então, quando eu faço de Deus a minha morada, Ele faz da minha casa, da minha família, do meu lar, entendeu? Da minha convivência, um lugar de sua presença. E se Ele está presente, essa presença de Deus vai atuar no sentido de me blindar, de me proteger de coisas que vejo, de coisas que não vejo, que Deus trabalha para me defender. Inclusive utilizando-se de anjos, como está dito aqui. E eu queria dar aqui uma coisa que eu acho que é importante para você utilizar. No Oriente Médio, que está constantemente em guerra, Israel especialmente, contra aqueles seus inimigos ali,
Vocês sabem que os terroristas, os países ali inimigos de Israel, né, eles lançam nesses combates inúmeros, dezenas, centenas, até milhares de foguetes para destruir a nação de Israel. Você está entendendo? Israel, ele possui um sistema de defesa que eles chamam de domo de ferro. O que é isso? É um sistema de defesa que capta os sinais desses foguetes e vai lá e destrói esses foguetes no ar, e a maioria é destruída. Aqui e ali pode haver uma falha e cair, mas é uma coisa muito minúscula. A maioria é impedida de cair sobre as pessoas, é destruído lá em cima mesmo. É o domo de ferro de Israel. Eles investem milhões de dólares nisso, que é a defesa da nação. Se não fosse isso, Israel já tinha sido varrido dali. Você está entendendo? E no nosso sentido aqui espiritual, é a mesma coisa. Ora, se o sistema domo de ferro de Israel, que é um recurso humano, tecnologia humana, ele já é uma bênção para Israel, no sentido de proteção, no sentido de guardar aquelas pessoas de tragédias, de guerra. Imagine a mão de Deus, a presença de Deus dentro de uma casa a proteger aqueles que têm feito dele a sua habitação. O inimigo não é páreo para Deus, nunca foi, nunca será. Ele faz algumas coisas sob a permissão divina. Deus tem um controle total sobre Satanás. Se Deus deixasse ele à vontade, ele tivesse liberdade plena de fazer tudo o que ele gosta e quer, nem eu nem você estaríamos aqui contando história. Mas Deus, ele tem o controle de tudo. Tanto que no caso de Jó, ele falou, vai lá, pode tocar nele, mas mantém a vida dele. Toca na vida dele não. Ou seja, estabelecendo o que? Limites. Está entendendo? É esse Deus que tem todo esse poder que está na nossa família, na nossa casa, quando nós cultivamos essa relação com Ele, de braços abertos, mãos estendidas, para quê? Para trazer proteção espiritual. E isso é realmente maravilhoso. O item 2 diz o seguinte, olha, o diabo reconheceu, né? Aos seus zangos dará ordem ao teu respeito. Aqui, o nosso comentarista ele está nos chamando para uma reflexão muito interessante. Por quê? Porque essa expressão, que inclusive está aqui no texto áureo, né? Aos seus zangos dará ordem a teu respeito, ela foi uma expressão dita por Satanás, pelo inimigo. E olha, Lúcifer, Satanás, ele tinha toda a capacidade de falar neste assunto. Eu acredito que ninguém mais do que ele entende sobre angelologia, a parte da teologia que estuda os anjos. Quem são esses seres angelicais, espirituais, que estão a serviço de Deus? Quem são esses caídos, rebeldes, não é? A angelologia nos ensina tudo isso. E aqui o próprio Satanás, ele num diálogo com Jesus, ele cita as Escrituras. Ele diz assim, olha, porque aos seus anjos está escrito, dará ordem ao teu respeito. Lúcifer conhecia muito bem o mundo angelical. Ele reconheceu o poder da palavra de Deus e a divindade de Jesus. Ele sabia com quem ele estava falando. Entendeu? Aquele negócio, se tu és o filho de Deus, faz isso, se tu és não sei o quê. Aquilo ali é um jogo que Satanás utilizou tentando enganar Jesus, mas ele sabia diante de quem ele estava. Sabia perfeitamente. Né? Só tem um detalhe, isso é muito importante, isso aqui, tem que chamar a atenção dos seus alunos para isso. Olha. Satanás, ele fez uma citação bíblica perfeita.
A citação foi perfeita. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Só que a aplicação foi uma tragédia. Um texto maravilhoso, mal aplicado. Porque Satanás citou o texto certo e fez a aplicação errada, querendo que Jesus se jogasse de alto a baixo. Ele jamais faria isso para agradar o inimigo. Inclusive, isso é um assunto recorrente hoje em muitos lugares, muitos púlpitos, né? Tem muitos pregadores que eles se comportam aqui como esse cidadão aqui, esse Lúcifer, né? Usam textos maravilhosos, mas fazem aplicação errada. O expositor da palavra de Deus, ele tem essa grande responsabilidade. Expor a Bíblia não é uma missão fácil, não. Preciso gastar horas de estudo, anotações. A Bíblia diz que quem ensina, esmere-se em fazê-lo. Dedique-se em fazer aquilo que você quer fazer. Um professor de escola dominical, ele é uma figura importantíssima no ministério do ensino da palavra. Semana que vem nós vamos gravar uns vídeos aí, trazendo aulas sobre essa arte de ministrar a palavra de Deus aqui no canal. Você vai ter a oportunidade de acompanhar. Então, muitas pessoas fazem isso. Eles citam textos que são bíblicos, canônicos, maravilhosos, mas fazem aplicações errôneas. Deturpam o texto, né? Em vez de fazer uma exegese, que é tirar o que está no texto para expor, eles fazem uma exegese. Eles pegam coisas de suas concepções e colocam no texto. A teologia do jabuti na árvore. Já viu o jabuti lá em cima da mangueira? Pois é, alguém colocou ele lá, porque jabuti não sobe em árvore. Eu acho que não. Ok, amigos? Fazendo o fechamento da lição, o item 3, promessas e também de vencer os perigos, né? Promessas vencem os perigos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Esse texto aqui é uma demonstração, fala aqui em perigos e promessas. Isso aqui é uma demonstração da realidade da vida cristã. Que realidade é essa? Como é que você resume isso aqui? Realidade da vida cristã. Que realidade é essa? A realidade de que nós, nesse mundo, caminhamos aqui, de mãos dadas com Deus, vivendo a fé. Então, nós temos bênçãos, nós temos promessas cumpridas, nós temos coisas boas que Deus nos permite viver. Mas junto a isso, lutas, provações, ameaças, turbulências e guerra espiritual. Apesar disso tudo, promessas de que nós vamos vencer as nossas batalhas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus de Nazaré. Então, amados, que Deus abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, eu rogo que você se inscreva e deixe seu comentário e não encerre o vídeo sem deixar aquele like abençoador, que é a oferta que você dá para abençoar e valorizar, para que a plataforma aqui entenda como importante esse conteúdo. Compartilhe com os outros irmãos e vamos em frente, porque domingo é dia de bênção na nossa escola dominical. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de poder expor a Tua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, abençoa os meus irmãos, companheiros, professores, superintendentes, pastores, todos aqueles que são operadores da teologia em suas igrejas e comunidades, Brasil e mundo afora. Que a Tua bênção, a Tua presença, o Teu Espírito
sejam sobre eles, ó Pai, e que no domingo que vem nós tenhamos uma grandiosa escola para a honra e glória do Senhor, agora e para sempre. Nós te agradecemos. Aonde você estiver, um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.